Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos juntos mergulhar novamente nas verdades que há na Bíblia Sagrada? Então vem comigo, vamos fazer a nossa oração para começarmos o estudo de hoje. Pai único, Pai perfeito, Deus fiel, justo e santo, obrigado por mais um estudo que estamos aqui para nos aprofundarmos na Tua Palavra, para que venhamos a compreender o Teu desejo para a nossa vida e para que venhamos a obedecer aquilo que Tu tens para nós. Deus nos abençoa hoje e sempre e nos livra de todo mal, em nome do Teu Filho amado, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Amém. E o tema do vídeo de hoje é o primeiro mandamento. Então vamos ver qual é esse mandamento? Então pegue a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, e o versículo é o 3. Não terás outros deuses diante de mim. Simples assim. O primeiro mandamento da lei de Deus é esse. Não terás outros deuses diante de mim. Infelizmente, esse primeiro mandamento ele foi alterado pela Igreja Católica. Lá na Igreja Católica, o primeiro mandamento vai ser amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, na verdade, é o resumo dos 4 primeiros mandamentos. Para amar a Deus acima de todas as coisas, tem que cumprir com os 4 primeiros mandamentos que são referentes a Deus. E amar ao próximo como a si mesmo é um mandamento que resume os outros 6 mandamentos da lei de Deus. Mas não vamos focar nisso agora, vamos focar no primeiro mandamento, que é o tema do vídeo de hoje. Então, fala que não devemos ter outros deuses, porque o único Deus que existe é Yahuwah, Yahweh Tsevaot, aquele que criou os céus e a terra. Todos os outros que as pessoas adoram, todas essas outras coisas são falsos deuses, são falsos ídolos criados pelo próprio Satanás para retirar a adoração que é devida apenas a Deus. Porque Satanás ele não se contenta em fazer as pessoas pecarem contra Deus, mas ele quer ainda mais tirar a adoração de Deus, tanto para si como para as outras coisas. E é por isso que ele proporciona isso, o engano e o erro, as pessoas adorarem outros deuses. E o que pode ser esses outros deuses? Pode ser o seu emprego. Pelo seu emprego você faz de tudo, mas por Deus você não faz nada. O que pode ser também? Um parente da sua família. Por causa daquele parente eu não vou para a igreja, porque senão ele não vai gostar. Jesus disse, aquele que amar mais o seu parente, seu pai, sua mãe, sua filha, seu filho, mais do que ele, não é digno dele. O que pode ser também outro Deus? Um famoso que você idolatra. Ele está lá e você adora ele de uma forma que você dá a sua vida por ele. Você dá a sua vida para ir no show dele. Isso também é idolatria. Isso é adorar falsos deuses e outros deuses. Por isso, não devemos fazer isso, porque isso é o primeiro mandamento. Se é o primeiro mandamento, ele é de grande importância para a nossa vida. Outra coisa que as pessoas idolatram, o dinheiro. As pessoas fazem tudo para enriquecer, as pessoas fazem tudo por dinheiro. Agora, quando se fala para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, as pessoas se abstêm, as pessoas não querem. Mas por dinheiro, elas fazem de tudo, se possível dão a própria vida para se enriquecer. É tanto, que muitos famosos fazem pactos com o próprio diabo para obter riquezas, dando sua alma à custa de dinheiro. Infelizmente, isso é um mal que fala na Bíblia, que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Amar ao dinheiro acima de todas as coisas, isso é terrível. Isso gera as demais iniquidades, os demais pecados contra Deus. O dinheiro, ele é necessário para a nossa vida, para que venhamos a nos sustentar, mas a gente não deve se apegar ao dinheiro como se fosse um Deus. Por isso, tenha cuidado, meus irmãos, tenha cuidado com aquilo que vocês têm, com o amor que vocês colocam nas coisas, porque esse amor e essa dedicação que vocês colocam nas coisas passa a fazer parte da sua vida como um Deus. O que é o Deus?
Deus é aquele que nos criou e que somos totalmente dependentes dele. Quando a gente coloca a dependência da nossa vida nas demais coisas, a gente passa a considerar aquilo como outros deuses. Quando a gente passa a orar para outras coisas, por exemplo, para Maria, quando a gente passa a orar para santo, passa a orar para espírito, para anjo, isso é ter outros deuses. E isso é o que Deus abomina. Deus não quer isso. A adoração é somente para Ele. Jesus, Ele mesmo disse na hora que Ele foi ensinar os discípulos a orar: quando for orar, ora a teu Pai em secreto. É para orar para o Pai, que foi Ele que nos criou. Ele que nos dá a vida e Ele que tira a nossa vida quando Ele quer. Por isso, não vá pensando que o esforço que você faz, você vai viver mais. Comendo determinado alimento, eu vou ter mais vida. Tomando um medicamento, eu vou viver mais. Ou até pensando que, se eu deixar de tomar esse remédio, eu não vivo, eu morro. Ou também tem as pessoas, né, que são dependentes de alimento, por exemplo, do café. Sem café eu não faço nada. Então, que amor é esse que você tem por Deus? Você está colocando seu amor nas coisas, dependendo das coisas para viver. Que amor é esse por Deus? A gente tem que ser dependente apenas de Deus, não das coisas. Isso é uma blasfêmia contra Deus. A pessoa dizer que não vive sem essas coisas. Você nasceu nu, sem nada, assim como Jó falou. Nasceu nu sem nada e vai morrer sem nada. Porque é assim a nossa vida. A gente não pode ser dependente das coisas aqui da terra, mas apenas dependentes de Deus, que é Ele que nos fornece tudo o que necessitamos. Por isso, meus irmãos, não importa o que você faça, não importa aquilo que você busque, porque a adoração deve ser a Deus. Não importa se você está doente, não é remédio que vai te salvar ou te curar. Não vai ser medicamento que vai te dar mais vida, não, é Deus. Deus, Ele permite certas enfermidades que é para a gente se voltar a Ele ainda mais. E não se voltar a fazer macumba, a fazer feitiçaria, a se voltar para determinado santo, para orar para anjo, proteger a gente, para fornecer cura. Não é isso. Isso é tudo obra de Satanás, para tirar a adoração devida de Deus. Mas devemos nos voltar, nos humilharmos na presença do nosso Pai, do nosso Criador, porque só Ele é digno, só Ele é merecedor. E não há outro que é merecedor e digno de tanta honra, tanta glória, tanto louvor e adoração como Deus, Yahuwah, o nosso Criador. Então, esse é o mandamento, o primeiro mandamento da lei de Deus, para que venhamos a refletir se estamos fazendo outros deuses na nossa vida. E que, se estivermos fazendo isso, que abandonemos essa prática, porque isso é abominável aos olhos de Deus. Isso é um pecado terrível. Se você não tem apenas Deus como seu único e suficiente Salvador, então não tem como você obter as bênçãos de Deus, as promessas que Deus tem para a sua vida. Abandone essas práticas, tenha uma vida nova em Cristo Jesus. Ande com o exemplo de Cristo, olhe para Cristo e como Cristo fez, faça também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês possam refletir e levar e guardar essa palavra nos seus corações para praticá-la. A palavra de Deus não é apenas para ouvir, mas para ouvir e praticá-la. Deus não quer apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Servos e filhos obedientes ao que Ele nos ordena. E os mandamentos são para serem obedecidos, porque se não fosse para serem obedecidos, seriam pedidos, clamores de Deus e não mandamentos, certo? Então fiquem na paz do Mestre Jesus e estaremos aqui no vídeo do canal, se assim o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahuwah, nos permitir. Fiquem com Deus. Amém.